Bom, doutor, primeiramente a gente quer agradecer, né, em nome do Instituto Federal de Brasília e do MOAB, né, Movimento Orgulho Autista Brasil, que tem sido nosso parceiro aqui, nos ajudando nas ações de inclusão, né. Então, a gente está muito feliz com a participação do senhor. A gente colocou no site do IFB, a comunidade externa fez as perguntas, e eu posso ir lendo, o senhor vai respondendo, pode ser assim? Pode. Eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer o convite. Para mim é uma satisfação estar apoiando essa iniciativa. Como sempre, tudo que for ligado à área de autismo, que compreenda conhecimento, informação, atualização, promoção humana, sempre vai estar no meu norte, no meu radar, né? E, obviamente, é um objetivo também sempre da Luciana, da NeuroSaber, né? O nosso trabalho está em cima disso também. Então, para mim, é uma grande satisfação estar podendo trabalhar e ter essa oportunidade de trocar ideias, informações e ajudar na atualização dos seus ouvintes, dos seus espectadores, né? E para mim é uma grande satisfação estar aqui, é uma honra também. Doutor Clay, você sabe quando eu sou fã do senhor e da Luciana, né? O trabalho que vocês fazem, a gente tem um carinho muito grande por vocês, então o Movimento Orgulho Autista Brasil também está aqui para agradecer essa oportunidade. E eu agradeço vocês por buscarem fazer essa parceria sempre com a gente e sempre que podem, né, especialmente na sua pessoa, né, sempre que pode dar um retorno para nós, uma parceria importante. Vocês têm, nós da NeuroSaber temos o MOAB e a sua pessoa como uma referência dentro do Brasil, no sentido de estar levando o autismo para todos os cantos, né, e ao mesmo tempo incentivar políticas públicas, que é uma coisa ainda, um grande desafio, um imenso desafio que nós no Brasil temos, que é fazer da política pública no autismo uma regra, né? Ainda não virou uma regra. É verdade. Bom, então, doutor Clay Bitts, mais uma vez, obrigada, e vou iniciar pelas perguntas, tá bom? Bom, a primeira é assim: TDAH é mais difícil de ser tratado nos adultos? Qual especialidade médica devemos procurar em caso de suspeita do problema? Então, assim, no adulto, o TDAH é mais difícil de tratar. Por quê? Porque o adulto ele já passou por todas as fases pregressas da vida escolar, ele já está numa fase, vamos dizer assim, com outros objetivos. Então, a urgência de tratar o TDAH ela é muito maior na fase da escola. Então, quando o indivíduo é feito o diagnóstico na fase adulta, ocorre duas situações. Ou ele só está procurando o médico porque ele está passando por um momento de muita dificuldade, então aí ele procura. Ou, em vez de tratar o TDAH, muitos profissionais não identificam o transtorno no adulto e acabam identificando só as comorbidades. Porque 90%, quase 100% dos adultos não têm só TDAH quando apresentam o TDAH. Eles têm transtorno de ansiedade, depressão, eles têm distúrbios do sono, apresentam, às vezes, o espectro autista, esses indivíduos podem ter toque, podem ter tantos outros transtornos acoplados juntos ao TDAH que o TDAH desaparece. Se o profissional não estiver muito atento, ele não faz diagnóstico. Passa batido. Então, essas são as duas principais causas de ser mais difícil. E o adulto, tem mais essa. Ele desiste do tratamento rapidinho. Existem índices internacionais mostrando que cada 3 adultos que começam o tratamento com TDAH, um desiste em menos de 4 meses. Então, a desistência ao tratamento é muito grande. Na infância, não. Porque como a mãe e o pai estão em cima, e a gente tem que manter essa criança tendo bom rendimento na escola, os pais não largam o tratamento de jeito nenhum. Então, o tratamento fica mais sólido, persistente, controlado, porque tem adultos cuidando de crianças que vão medicar essas crianças para elas poderem ter uma boa performance escolar. Então, é muito mais difícil tratar o adulto.
tá? Por esses motivos. A outra pergunta que você fez, que está junto com essa primeira? Qual especialidade médica devemos procurar em caso de suspeita do problema? Olha, o correto é o neurologista de adulto, se for adulto, e psiquiatra de adulto, se for adulto. Se for criança, neuropediatra ou psiquiatra infantil. Então, a próxima pergunta é: quais são os principais atrasos que os pais devem estar atentos nos seus filhos? Olha, os 5 eixos de observação do desenvolvimento na infância desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento adaptativo, o desenvolvimento social e o emocional. Então, nós temos que ficar atentos em todos esses eixos do desenvolvimento de 0 a 5 anos. Cada um desses eixos tem as suas etapas normais de desenvolvimento. No primeiro ano de vida, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio e assim sucessivamente até os 5 anos. Todos nós que cuidamos de criança, seja profissionais de educação, profissionais de saúde, indivíduos que por algum motivo avaliam regularmente crianças nas suas atividades, precisam conhecer as etapas de desenvolvimento. Aqui eu chamo a atenção para 3 profissionais que precisam dominar esse assunto assim de uma forma muito grande, mas ainda não dominam. O pediatra, e quem é do Moab sabe o que eu estou falando, né? Pediatra, o médico da atenção primária, que está lá no PSF, ele precisa saber muito de desenvolvimento infantil, e a escola, a pré-escola, profissional da pré-escola. Por quê? Porque esses 3 profissionais são, fora a família, os 3 que mais verão passar crianças por eles, sem eles serem especialistas, mas ao mesmo tempo é a porta de entrada da primeira avaliação do desenvolvimento de uma criança na mão de um profissional desse. Se ele não souber identificar que está atrasado, ele não encaminha para o especialista. Ele não encaminha para os outros profissionais que são mais capacitados. Se a criança não é encaminhada, ela fica enrolando ou fica ali zanzando o sistema e o atraso está indo e não está sendo feito nada. No Brasil, em média, dentro do autismo, a gente tem uma publicação muito bem feita pela Unifesp, mostrando que entre a suspeita da mãe e o diagnóstico ser fechado de autismo, há uma duração de 3 anos. É muita coisa. Então, a gente precisa realmente dar uma atenção maior para esses eixos de desenvolvimento. Doutor Clay, a gente ouve muito, né, de falar assim, cada criança tem seu tempo, espera um pouco, ela está demorando a falar, mas espera, cada criança tem seu tempo. Só que assim, não é para esperar tanto tempo assim, né? Isso, então vamos lá. Primeiro, não existe mais essa ideia de que cada criança tem seu tempo. Acabou. Isso é mitológico. Tá? O que existe? Vamos lá. O que hoje está bem definido dentro da neurociência aplicada ao desenvolvimento infantil? Você tem, para cada eixo de desenvolvimento, um intervalo de normalidade. Passou daquele intervalo, é atraso. Então vamos supor, uma criança tem que começar a andar em torno dos 10 para 11 meses, até 1 ano e 4. Se ela começa a andar muito mais cedo do que isso, tudo bem, desde que seja espontâneo. Se ela passar de 1 ano e 4 e não anda sozinha, ela está atrasada. Ponto. Acabou. Então, 1 ano e 5 e não está andando ainda sozinha. Atraso. Ponto final. Criança com 1 aninho tem que falar 5 palavras inteligíveis. Se a criança tem 1 ano e 2 e não fala nada, ela está atrasada. Acabou. Então, tem que acabar com essa história do cada um tem seu tempo.
Dentro da área pediátrica ainda tem muitos profissionais pensando dessa forma. E isso já foi, isso é passado. Ok, bom. A terceira pergunta. A comprovação científica robusta que dietas restritivas, por exemplo, glúten ou caseína, ou suplementos podem melhorar de alguma forma os sintomas ligados ao autismo? Isso é verdade. Há um subtipo de crianças com autismo, vamos dizer aí 20 a 30%, que além de ter autismo, elas apresentam intolerâncias ou alergias específicas a determinados componentes. Para esse grupo, a restrição é importante. Para o grupo que não tem tolerância e não tem alergia, essa restrição não é importante. Ela não precisa necessariamente ser feita. Isso é muito importante os pais saberem. Por quê? Porque restrição de glúten, restrição de lactose, restrição de caseína, restrição das dietas mais diferentes que vocês possam ver por aí que existem dentro do autismo, elas podem prejudicar as terapias que precisam ser aplicadas no dia a dia dessa criança em casa. Elas podem atrapalhar a socialização, pode restringir a família de sair de casa, e isso é prejudicial para a criança com autismo. Então tem que ficar muito bem claro se para aquele caso é importante fazer a restrição ou não. Cada caso é um caso. Aquela criança que precisa, porque tem sintomas de dor, fica irritada, acorda várias vezes à noite com cólicas, tem reações alérgicas na pele, coça, se irrita, piora o comportamento na manifestação alergênica, obviamente essa criança tem que ter, sim, uma dieta restritiva. Bom, quais as terapias ou métodos mais avançados que possuem evidência científica para o tratamento do autismo? Isso é uma pergunta muito importante. Desde o final dos anos 90 para cá, a gente está vendo uma quantidade imensa de artigos científicos e pesquisas buscando enquadrar quais técnicas, quais estratégias ou abordagens têm uma eficácia significativa e que leva realmente à redução de sintomas ou ganhos de desenvolvimento significativos ou aquisição de pré-requisitos que a criança não tinha para preparar ela para novas etapas da vida. Então, quais são as abordagens que têm hoje fundamentação de que realmente fazem isso? O ABA está mais do que comprovado. O método Denver, abaixo dos 4 anos, como método de intervenção precoce. O PECS, Sistema de Comunicação Alternativo por Figuras. O TEACH, que é mais um modelo de educação estruturada, mas que tem eficácia dentro desse eixo de intervenção. E o True Time. Então, essas 5 ou 6 técnicas que eu falei, elas têm fundamento científico. Não quer dizer que as outras não tenham algum valor. É importante dizer isso. A gente vê muito no autismo esse clima de fla-flu, né? Ah, eu defendo esse, eu defendo aquele. Calma. Nós não temos que defender nada mais ou menos. A gente tem que buscar intervenções que conseguem, de uma forma mais ampla, pegando o maior número de crianças, trazer os maiores benefícios. Então, eu vejo muita gente assim, mas eu sou a favor de tal terapia. Não, peraí. Cada caso é um caso. Tem casos que não vão responder àquela terapia, tem que mudar a terapia. Uma das orientações da Academia Americana de Psiquiatria é sempre optar, primeiramente, pelos métodos de intervenção precoces e, dentre eles, os mais eficazes. Passados 6 meses, fazendo tudo certinho, dentro da cartilha do método, não mudou nada? Troca. Troca. E troca. E vai trocando. Lógico que nós temos que tomar cuidado com algumas coisas dentro dessa visão.
Primeiro, evidência científica, hoje, o método pode não ter, mas daqui 5, 6 anos, de repente agora ele passa a ter. Então, todos os métodos que eu acabei de falar aqui, hoje são os mais comprovados. Daqui 10 anos, pode ser que essa lista aumente para 12. Nesse momento, são esses os mais eficazes. Segundo, profissional que vai aplicar essas intervenções nas crianças tem que ser realmente especializado nisso. Ele tem que ter sido capacitado, tem que ter passado por uma formação de grupos de referência, não pode fazer qualquer curso deles por aí e falar que é especialista em tal coisa. Não. E a gente está vendo pipocar muitos cursos desses métodos por aí e a pessoa sai dizendo que ela está apta, que ela é especialista. Outro ponto importante. É muito bom conhecer e saber desses métodos porque os convênios, os planos de saúde, eles estão começando a liberar métodos que tenham fundamento científico. Os que não têm, por exemplo, uma mãe veio me dizer esses dias que ela queria tal método para o filho e queria que o convênio cobrisse. Eu cheguei para ela e falei, ó, o convênio não vai cobrir, porque tal método não tem evidência científica. A mãe queria porque ela queria. Aí eu falei, não adianta eu solicitar. Eu posso solicitar? Posso. Mas se o convênio perguntar para mim, Dr. Clay, tem evidência científica? Eu vou falar, não tem. Porque eu também não posso mentir para o convênio. Eu não posso tomar uma atitude antiética. Então, é muito importante mesmo conhecer esses métodos. E eu recomendo que os pais que estejam me ouvindo leem sobre esses métodos. Aprofundem seus conhecimentos sobre esses métodos que eu acabei de citar. A gente verifica muitos casos, né, doutor Clay, de pessoas que também tentam se aproveitar dessas famílias, né? Então, ficam inventando tratamentos, ficam inventando remédio, e as famílias se encontram numa situação muito difícil, né? E no desespero acabam aceitando. E isso é muito comum. Nós não podemos deixar de dizer que isso é um tipo de charlatanismo. Exatamente. E não pode acontecer, porque os pais... Olha, eu já peguei casos no consultório de chorar. A criança foi feito o diagnóstico até relativamente cedo, mas foram colocados somente métodos de intervenção que não têm fundamento nenhum, ou pouquíssimo fundamento. A criança chega no meu consultório com 5 anos e meio e os pais ficam frustrados. Mas, doutor, nada do que eu fiz então adiantou? Eu falei, olha, não, o que você fez até agora não foi orientado mediante evidência científica. Né? Eu não vou falar que quem fez tal coisa fez errado, mas vai ficar implícito. Né? Às vezes a gente tem que ser claro, falar, ó, o que você fez até agora não tem evidência. Outro ponto importante que a Vivi colocou aí, e eu acho importante a gente ressaltar. Quem atende crianças com autismo, médicos especificamente, precisa ter o hábito de indicar métodos com evidência científica. Nada de sair disso. O problema é que a gente está vendo muitas pessoas, muitos médicos que estão se destacando no meio do autismo e estão usando métodos que não têm evidência científica. E aí vai explicar para a mãe que isso não foi bem aquilo que ele deveria ter feito. Né? É complicado isso. E uma das orientações da Academia Americana de Psiquiatria é: o médico especialista deve ter autoridade para chegar e falar, larga aquilo e faz aquilo. Né? Então, isso eu faço. Não tem evidência? Eu falo, não, a senhora vai largar isso aqui e vem para cá. E eu nunca vi isso dar errado. Ok. Bom, qual o risco de ter um segundo filho autista? E há algum tratamento que possui a proposta de diminuir esse risco? Então, vou começar pela segunda pergunta. Não há. Não há tratamento nenhum para prevenir isso. Agora, o risco é de 20% a 30%. Se for menina, primeiro filho for autista, menina, o risco aumenta. Segundo, se o segundo filho vier de pais que já passaram dos 40, o risco aumenta. E
se esse filho que veio depois tiver problemas de parto, ficar internado em UTI, anóxia neonatal, complicações de parto, aumenta o risco também. Então a questão não é só o segundo filho, é o que vai vir associado a esse segundo filho. A gente vê muito isso, né? Os pais tiveram 2 filhos quando eles tinham 25, 28, 30. E o caçula, eles deixaram para ter depois dos 40. Aí o caçula nasce com autismo. Mas aí foi a idade dos pais que foi decisivo. Ok. Bom, qual a indicação do exame de processamento auditivo para o diagnóstico de TDAH? Para o diagnóstico? Do TDAH. Para o diagnóstico, nenhum. Mas o PAC ajuda o médico e a equipe que está avaliando a ter um raciocínio além do relatório escolar, relato dos pais, os critérios do DSM-5, o perfil comportamental dessa criança no ambiente afetivo e emocional. Todas essas informações associadas a um exame do PAC ajudam o médico e a equipe a raciocinar pensando se essa criança tem ou não tem TDAH. Então, para o diagnóstico, não tem muito valor. Mas, para pesquisar se além do TDAH essa criança tem problemas de processamento auditivo, sim, é um exame importante e ajuda muito, porque muitas vezes, se a criança, além de TDAH, ela tem distúrbio de processamento auditivo, tem que ser feito um tratamento em conjunto para que a resposta ao tratamento seja melhor. Até mesmo porque o processamento auditivo, ele pode ser curado, né? Ao contrário do TDAH. O transtorno de processamento auditivo, ele é mais, vamos dizer assim, corrigível. Isso. E os prejuízos do DPAC ou DPA, distúrbio de processamento auditivo, eles são mais direcionados para os processos auditivos. TDAH não. A criança tem um prejuízo global de comportamento, de aprendizagem, cognitivo, é um quadro mais amplo. Então a tendência é que esse quadro ele vá ser mais persistente. 80% das crianças que têm TDAH continuarão TDAH na adolescência e da adolescência para a fase adulta 50%. Então a chance de perseveração do quadro é muito maior no TDAH. Doutor, quando o uso da Ritalina é indicado? A Ritalina ou metilfenidato, que é o sal, e que agora no Brasil tem o genérico, é o tratamento de primeira escolha em todos os consensos internacionais, protocolos de pesquisa e os fluxogramas de tratamento em TDAH, o metilfenidato ou Ritalina é a medicação de primeira escolha. Quando há o diagnóstico de TDAH, essa medicação ela é automaticamente indicada. Por quê? Porque ela corrige, não o TDAH, mas ela corrige parcialmente o déficit de dopamina cerebral que esses jovens apresentam para cumprir tarefas do cotidiano com autonomia. Então, o remédio é indicado como primeira escolha para tratar e dar autonomia com melhora da memorização, da capacidade executiva de crianças, adolescentes e adultos com TDAH. Deixa eu lembrar. E naqueles casos que, além de ter um transtorno, tem TDAH associado. Então, o indivíduo tem autismo e tem TDAH. A Ritalina está indicada para tratar o TDAH do autista. Tem deficiência intelectual e tem TDAH. A Ritalina está indicada para tratar o TDAH do deficiente intelectual. Tem transtorno de ansiedade, tem esquizofrenia, tem toque e tem TDAH. A Ritalina está indicada para tratar o TDAH associado a essas condições. Ok. A próxima pergunta é de uma mãe, doutor. Ela quer saber o que o senhor orienta quanto ao processo de inclusão escolar
do filho com autismo. E como fazer com que, de fato, a pessoa com autismo seja incluída, pois a inclusão já é um fato, mas não é uma realidade. Exato. Então, bom, como eu não conheço seu filho, eu vou falar de uma forma geral. Então, a inclusão, ela precisa, no autismo, ela deve respeitar as características de cada criança. Nenhum autista é igual. Todos eles têm peculiaridades. Tem autistas que não falam. Tem autistas que falam melhor do que eu. Tem autistas que têm hipersensibilidades que o impedem de entrar num lugar com muita gente. Tem autista que não tem hipersensibilidade nenhuma. Tem autistas que chegam na escola lendo, escrevendo. Com 3, 4 anos já estão fazendo isso. Tem autistas que vão aprender a ler e escrever com 10, 11 anos. Olha como é variado. Então é muito importante compreender, fazer uma boa avaliação dessa criança com autismo, uma avaliação neuropediátrica, neuropsicológica, linguística, psicopedagógica e avaliar se ela apresenta hiper ou hipossensibilidades ou determinadas seletividades no comportamento que possam atrapalhar a entrada dessa criança e porventura desse adolescente no ambiente escolar. Então a escola precisa estar preparada para aquela criança com autismo com as suas particularidades. Segundo ponto, os professores, na minha opinião, todos eles deveriam ser capacitados para lidar com o autismo na escola. E não apenas o grupo da educação especial ou o grupo da pedagogia especial ou aquela psicopedagoga responsável por isso na escola. Não. Todos os professores deveriam ser capacitados a conduzir crianças com autismo. Terceiro, a escola tem que entender que essas crianças apresentam alguns comportamentos que a escola talvez tenha que fazer mudanças no seu ambiente, na sua infraestrutura. Então, barulhos incomodam. Salas muito lotadas. Geralmente, para autismo é complicado. A aula tem que ser uma aula mais visual, com o uso de formas de linguagem mais objetivas e concretas. Usar como mecanismo básico formas de aprendizagem sem erro. Porque quanto mais você abstrai, menos o autista vai entender. Tem que ver se esse autista tem déficit visual, auditivo, hipersensibilidades auditivas visuais, porque dependendo do autista, se eu usar muito estímulo nessas áreas, ele não vai querer voltar para a escola porque incomoda muito, ele não quer mais voltar para a escola. Crianças com autismo têm mais risco de sofrer bullying, são muito ingênuas, não sabem perceber a maldade dos outros, não sabem perceber se aquele indivíduo está fazendo mal ou bem, só olhando a face ou as reações corporais. Então, indivíduos com autismo têm que ter adultos por perto no recreio. Os professores têm que ficar de olho para ver se grupos de crianças não estão aplicando bullying nele. Crianças com autismo têm manias alimentares, boa parte delas. Então, muitas vezes, elas não vão querer comer no refeitório com todo mundo, não vão tolerar cheiro de determinados alimentos, não vão tolerar determinadas texturas e cores de alimentos. Então, não dá para comer lá no recreio junto com todo mundo às vezes, e tem que respeitar isso. Tudo isso para que a criança se sinta num ambiente gostoso, aprazível. Se uma criança típica já tem dificuldades de ficar numa escola com determinadas características, imagina um autista. Então a escola tem que ter esse caminho. Quarto, o professor, a equipe pedagógica da escola tem que ter uma comunicação direta com o neuro, com o psicólogo, com a fono, com a TO, com todos os profissionais que estão envolvidos e tratando essa criança. Para quê? Para entender o que esses profissionais veem de mais déficit.
também para entender quais são as potencialidades que essa criança autista tem para poder estimulá-la e poder também valorizar os pontos fortes. E também ter abertura para que esses profissionais possam dar palpites, sugestões de como melhorar o ambiente da escola e melhorar a proposta didático-pedagógica desse professor. Quinto, acho. O uso de medicações, ela é frequente em autistas. Para controlar o comportamento autístico muito inadequado e para reduzir os sintomas de comorbidades. Então, muitas vezes, essas crianças vão estar tomando medicação. Então, é importante que o professor dê um retorno. Olha, doutor, depois que o senhor deu o remédio, a criança piorou. Opa, troca a medicação, muda. Olha, doutor, melhorou muito o comportamento, agora eu consigo fazer ele sentar, permanecer, repartir, compartilhar, ficar mais tempo na minha aula. Então, olha quanta coisa está envolvida na inclusão do autista. Então, a inclusão não é só deixar a criança lá na escola, socializando por si, mas socializando dirigida, de uma forma planejada, sistemática, criando oportunizações e não ojeriza. Essa criança tem que ser conduzida de uma forma sistemática, planejada, num ambiente que saiba o básico de como funciona o cérebro de um autista e quais são as suas potencialidades e suas fraquezas. Doutor Clay, quanto à medicação, existe um tempo de adaptação, não é isso? Às vezes a família fica muito angustiada, a criança realmente tem até um momento de pior às vezes, né? Mas é porque é ainda uma adaptação, não é isso? Isso. Eu sempre comento com as mães do consultório, né? A regra do 21. Espera 3 semanas, 21 dias. Aí nós vamos ver se o remédio veio para trazer benefício ou não. Por exemplo, a Ritalina mesmo, ela pode deixar o autista mais irritado. Na primeira semana, na segunda semana, e da terceira para frente a criança melhora muito a falta de concentração e a hiperatividade. Se não tivesse tido paciência para esperar, a gente ia descartar um remédio que iria trazer grande valia para a criança. Então, eu sempre oriento, regra dos 21 primeiros dias. Espera. Aí depois a gente vê o que está acontecendo. A não ser que essa criança desenvolva uma reação alérgica ao remédio. Aí é diferente. Aí tem que suspender mesmo. E ela não vai poder tomar esse remédio nunca mais. Mas se for apenas uma alteração de comportamento ou uma piora em algum aspecto cognitivo, comportamental, é sempre recomendável esperar até a terceira semana e ver o que vai acontecer. Ok. Doutor, como o IFB trabalha com cursos técnicos, né, e o ensino médio com cursos técnicos, nós temos uma pergunta aqui de uma professora. Que adaptações curriculares o senhor sugere para um adolescente com autismo ou TDAH que está matriculado nesses cursos técnicos? Então, vamos lá. Vamos separar, né? TDAH, autismo. E autismo. TDAH, qual a principal dificuldade do indivíduo com TDAH? E eu acho que isso é mais importante do que eu falar o que ela deve fazer. Mas vou falar também. O indivíduo com TDAH ele tem um déficit de atenção seletiva e sustentada. Ou seja, ele não consegue direcionar o foco dele para uma coisa só, deixando o resto, que é inútil, de lado. E quando fica naquele foco, ele não fica por muito tempo mantendo uma atenção ideal. Essa atenção logo cai. Esses indivíduos apresentam uma grande dificuldade de memória operacional, ou seja, de manter várias informações do cérebro que se interrelacionam para começar e terminar uma tarefa. Então eles se embananam e perdem informações. E são indivíduos que têm grande dificuldade de planejamento, organização, percepção de detalhes, dificuldade em perceber erros e corrigi-los,
têm dificuldade de planejamento de tempo e de espaço. Costumam ser muito lentos para iniciar, para manter um processo, costumam deixar tudo para a última hora, não tem planejamento de tempo. São lentos e desorganizados mentalmente. Muito bem. Então, olha, sabendo de tudo isso, como é que eu vou dar uma aula no curso técnico? Então, primeiro, geralmente quem está no curso técnico, geralmente gosta muito do que está fazendo. Então, isso já é uma grande motivação. Usar aquilo que o indivíduo gosta. Motivação melhora a atenção. Melhora a atenção seletiva e a atenção sustentada. Então, dar uma aula dando exemplos, usando de recursos visuais auditivos gostosos, chamar a atenção desse indivíduo no começo da aula, já dizendo para que vai servir esse conteúdo, porque o indivíduo com TDAH, ele gosta de aprender quando ele tem fundamento. Se for uma aprendizagem que ele não sabe para que lado vai o assunto, perde o interesse rapidamente. As informações têm que ser dadas rápidas, objetivamente, não ficar enrolando, alongando um assunto só por muito tempo. Virou monotonia, a desatenção vem. Dar informações em pequenas quantidades, várias vezes durante a aula. Nada de alongar e dar muita informação de uma vez só. E lógico, perguntar se ele está tomando remédio. Porque a medicação faz uma enorme diferença na memorização, na autonomia e na capacidade de atenção seletiva e sustentada durante o processo da aula. Então, tem que estar medicado. O autismo depende do autista. Mas se o autista chegou no curso técnico, significa que provavelmente ele não tem uma deficiência intelectual, provavelmente ele gosta muito dessas ferramentas que estão sendo colocadas ali para ele aprender dentro do curso técnico. Então, para isso, para o assunto em si, provavelmente ele não vai ter dificuldade nenhuma. A dificuldade que o autista vai ter é em organizar o processo sistemático da aula. Ele vai se embananar no meio do caminho. Muitos autistas são desatentos também. Às vezes eles vão precisar de medicação para atenção. E é muito importante dar uma aula baseada em visualização, aprendizagem sem erro e o uso de termos concretos. Isso aqui é a base do autismo. Tá ótimo. Ok. Como nós podemos lidar com estudantes já adultos com TDAH, mas que nunca foram diagnosticados? Isso é um grande problema, né? Nunca foi diagnosticado. Uhum. Então, vamos lá. Professor, talvez nos próximos anos a gente vai observar isso com mais clareza. Muitos deles, às vezes, não conseguem entender, sem depender de um médico ou de um psicólogo, por que aquela criança não rende. O principal sinal do TDAH é o não rendimento. Ele aprende, mas ele esquece fácil. Ele aprende, mas ele não termina o que começa. Ele aprende, mas ele faz de qualquer jeito para terminar logo. Esquece os detalhes, se prende em coisas inúteis e deixa o prioritário para não sei quando. Então, mesmo sem o diagnóstico, se o professor percebe que esse aluno tem este tipo de dificuldade, provavelmente ele tem sintomas de TDAH. Mesmo que não tenha o diagnóstico, esse professor pode direcionar a aula dele para melhorar a atenção seletiva e sustentada dessa criança, com as dicas que eu acabei de dar da pergunta anterior. Então, sem diagnóstico não significa deixar a criança ao relento. É mudar o método para melhorar o rendimento dela. Ok, doutor. Nós tínhamos uma outra pergunta aqui, foi de uma docente também. Porém,
ela meio que, o senhor já respondeu, que ela pediu aqui, quais são as técnicas pedagógicas nós podemos usar em sala de aula para alunos autistas e com TDAH? Meio que o senhor já respondeu na pergunta do senhor. É esse tripé. Lógico que pode ter mais coisas dependendo do autista. Certo. Mas é basear no visual, objetividade, aprendizagem sem erro e informação veiculada de forma concreta. Nada de abstrações. Doutor Clay, a gente verifica muito assim, por exemplo, no caso do autismo, os pais se preocupando muito com seus filhos e esquecem deles, né? Então a gente fala muito com os pais da importância deles também se ajudarem, procurarem uma terapia, não é? Fundamental. As evidências científicas estão mostrando cada vez mais que os melhores métodos para melhorar o autismo, eles precisam ser métodos que sejam aplicáveis dentro da família. Por isso que o ABA, o Denver, por exemplo, eles saíram na frente nessa história, né? Porque eles são aplicáveis lá. Agora, veja bem, se eu tenho uma família que não dorme há anos por causa do filho autista, se eu tenho um pai e uma mãe que não tem casamento há mais de 2, 3 anos, o casamento sumiu. Se esses pais não têm férias, não têm momento de lazer, como é que esses pais vão implementar esse tipo de intervenção dentro de casa? Qual a motivação, a vontade, qual a vitalidade que esses pais vão ter no dia a dia para intervir e ajudar no desenvolvimento de seus filhos com autismo? Então a família precisa ser tratada também. Eu tenho um hábito no consultório. Eu sempre pergunto para a mãe, mãe, tá tudo bem o casamento? Pai, tá tudo jóia? Estão dormindo bem? Como é que tá o dia a dia? Tá dando para tocar? Alguma coisa que vocês estão muito cansados? A gente tem que fazer essa pergunta sim. Se esses pais estão tendo sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, porque pais de autistas têm mais risco de desenvolver essas condições, tratar, né? Então, o cuidador precisa ser cuidado pela equipe também. Não é só o filho, não. Outra coisa importante, envolver os avós, envolver os tios, promover, dentro de um certo limite, uma união da família inteira para ajudar esse casal a conduzir essa criança. Isso é muito difícil em algumas famílias. Eu diria impossível. Mas em outras famílias eu vejo que isso acontece com muita naturalidade. Terceiro ponto, a escola tem que ajudar a família e não bater de frente e brigar com a família que tem autismo. Eu vejo muitas escolas ficarem falando mal dos pais, porque aquela mãe, eu não aguento mais aquela mãe na minha cabeça, doutor. Gente, mãe, pai de autista, eles vivem estressados, eles vivem no limite, eles querem apoio, eles querem um conforto de quem está junto com eles nessa caminhada. Eles procuram esse conforto comigo, procuram esse conforto com o psicólogo, a fono, e procuram esse conforto com a escola. Então a escola tem que estar aberta a isso. E a escola pode ajudar muito esses pais, fazendo atividades sociais dentro da escola que os envolvam, que os valorizem. Então, o cuidador precisa de uma atenção especial. Doutor, você está falando da importância dessa parceria, né? A escola, os pais e os profissionais. Porque se não estiverem falando a mesma linguagem, usando o mesmo tratamento, a mesma metodologia, você não vê o resultado. Não, fica muito difícil. Quando você tem a união desses três, você tem um discurso muito mais forte e fica integrada as ações. E a integração das ações é o que mais vale a pena e o que mais traz mudanças significativas no autismo. Quando isso acontece, a gente vê mesmo uma melhora muito grande. Mas quando isso não acontece, a gente vê a criança não vai para frente. A gente vê isso nitidamente. E o que eu tenho visto, né? Aí entra a questão das evidências científicas, né? Isso faz com que todos nós temos que ter uma linguagem única. Todos nós temos que buscar os melhores métodos.
E muitos profissionais estão ganhando dinheiro com métodos alternativos. E esses métodos alternativos pegam dinheiro, pegam espaço e muitas vezes desagregam a união que deve existir entre essas três instituições para tratar essa criança. Segundo ponto é a demora no diagnóstico. Isso tem que acabar. Não dá mais. Isso não cabe mais na nossa sociedade. A forma mais eficaz de intervir em crianças com autismo é fazer o diagnóstico antes dos 3 anos. Antes dos 3 anos. Então, eu não posso deixar passar batido essa idade. Eu não posso identificar mais autismo em crianças com 4 anos. Isso já não cabe mais hoje em dia. Não pode. O pediatra que deixa passar batido, o neuro que deixa passar batido isso, o profissional de atenção primária, ele está prejudicando esse trio de instituições quando ele faz diagnóstico mais tarde, porque ele vai atrapalhar o tratamento na escola, vai atrapalhar o tratamento em casa e vai atrapalhar o tratamento no consultório médico e não médico que conduz essa criança. A intervenção precoce é a forma mais eficaz de modificar e melhorar de forma substancial a criança que tem autismo. Doutor Clay, o Moab ele teve uma participação na lei do diagnóstico precoce, né? Que fala sobre o diagnóstico até os 18 meses. Aí tem muito médico que fala, nossa, é muito cedo para fechar o diagnóstico, vai rotular a criança. Não é cedo coisa nenhuma. Vou dar um exemplo. Eu atendi essa semana uma criança de 1 ano e 1 mês. O quadro era clássico de autismo. Típico. Como é que eu vou deixar passar batido uma criança dessa? E falar, não, vamos esperar um pouco, porque provavelmente isso vai passar. Não vai. 1 ano e 1 mês. Com 1 ano e 1 mês, a gente identifica autismo, sim. É um mito dizer que você está rotulando a criança. Não existe mais esse termo dentro dessa área. Acabou. Rótulo é o nome que eu dou para algo que não existe. Diagnóstico, sim, é o nome que eu dou para isso. A gente tem que fazer o diagnóstico. Se ela vai sair do autismo ou não, se ela vai sair do espectro, que é muito raro, se eu tenho uma esperança de tirar ela do espectro, a esperança está em fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Se eu fizer o diagnóstico aos 3, acabou, não tem mais chance de sair. Aos 4, impossível. Mas com 1 aninho, opa, eu tenho esperança. Não me venha com essa história de que não dá para identificar autismo antes de 1 ano e meio. Dá sim. Os profissionais precisam estudar, precisam se especializar. Eles têm que ir para congressos, eles têm que fazer cursos, têm que ir atrás e têm que observar essas crianças. No meu consultório, eu tenho um hábito. Toda criança que entra, eu cumprimento, vou lá, deixo os pais de lado e vou lá, cumprimento. Eu espero que a criança, no mínimo, olhe nos meus olhos, estenda a mão, dá uma risadinha e dê um retorno para mim. Se a criança entra no meu consultório e não faz isso, 1 aninho, 1 ano e meio, não está normal. Pode não ser autismo, mas eu já identifiquei que há um distúrbio de desenvolvimento que eu tenho que investigar. Ponto. O profissional que não é especialista, ele não precisa fechar o diagnóstico. Mas ele tem que pegar uma criança dessa e encaminhar para o neuropediatra correndo. Ele não quer dar o diagnóstico para não rotular? Então manda para o neuropediatra que a gente rotula. A gente assume o ônus. Não de rotular. Eu usei o termo aí só para ter como uma base de comparação. Mas manda para a gente que a gente dá o diagnóstico e já dá a orientação do que deve ser feito. O que o profissional não pode mais fazer é olhar uma criança dessa que não dá retorno nenhum no contato visual, que não dá retorno nenhum por meio de nenhuma risada, nenhum retorno emocional, afetivo do estímulo que eu, interlocutor, estimulei, e deixar por isso mesmo. Falar que não é nada, vai passar, e que tem criança que demora mais para olhar nos olhos. 1 aninho?
Contato visual na infância já tem que ocorrer aos 2 meses de vida. Se ela tem 1 ano e não tem contato visual, ela pode ser cega. Pode nem ser autista, mas pode ser cega. Tem que investigar. Então, o mais importante não é fechar o diagnóstico de autismo. Naquele momento, o não especialista. Mas é identificar o que está atrasado no desenvolvimento daquela criança e encaminhar para o neurologista infantil ou para o psiquiatra infantil. Porque assim, né? Como o senhor falou, é um diagnóstico, é um transtorno que é um espectro muito grande. E aí, assim, não é a gente marcar aquele checklist. Porque assim, o diagnóstico, ele não é uma sentença, né? Você vai estimular, você vai... Que o senhor colocou, quando sair do espectro, não quer dizer que se cure do autismo, não é esse termo. Mas é sabendo que você pode estimular e fazer com que essa criança seja um adulto com autonomia. E olha, eu vou dar uma boa notícia para quem ainda tem esse mito, essa cultura do rótulo. No meu consultório, é muito raro uma mãe sair chorando. Ela sai sorrindo, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque ao dar o diagnóstico, eu automaticamente já dou as alternativas. Eu já dou que o próximo passo vai ser assim, assim, e eu acredito que o seu filho vai melhorar e vai dar passos em direção a um desenvolvimento mais próximo possível do que nós podemos esperar do normal. Que não poderia era a senhora não ter vindo e a gente não fazer isso para promover o melhor. Então a mãe sai com outra perspectiva. Então o profissional precisa ter essa ideia que autismo não é o fim do mundo, mas existe essa cultura de que a partir do momento que eu falo que está no espectro, essa criança está condenada. Ela não está condenada. Ela passa a ficar a partir do momento que eu não fiz o diagnóstico antes dos 3 anos. Aí eu estou aos poucos condenando essa criança. E as famílias, assim, ficam numa situação de, às vezes, acreditar nesse rótulo que se coloca, e aí acaba que ele se confirma, porque se você não estimula, ela vai ficar parada mesmo. Tanto que nós estamos com uma geração de crianças, nesse momento, essa geração de hoje, vamos dizer, que nasceu nos últimos 10 anos, a maioria dos autistas hoje que a gente olha, você vê que são graves ou moderados. Por quê? Porque é a geração que não foi feito o diagnóstico cedo. Essa geração está passando a impressão para a geração de hoje que o autismo é uma coisa trágica. E não é verdade. Se essa geração anterior tivesse sido feito o diagnóstico antes dos 3 anos, teríamos autistas muito melhor funcionais e daria uma impressão muito melhor do que nós estamos tendo hoje. Então nós temos que pensar que toda essa ideia que está sendo hoje colocada com fundamentação científica, ela serve para evitar a reprodução, geração a geração, de autistas que foram altamente prejudicados por essa ideia errada de que diagnosticar cedo é rotular. Vamos acabar com isso. E, doutor Clê, a gente verifica muito assim, quando a gente tem o diagnóstico da criança, a gente briga muito, a gente olha para cima e normalmente você tem alguém da família, um pai, uma mãe, um tio que não teve o diagnóstico, não é isso? Muito comum. O autismo tem o índice de herdabilidade ou de herança genética de mais de 80%. Então, ter uma criança com autismo na família é muito comum. O pai ter características, às vezes o vô, o bisavô, pessoas de gerações antigas que ninguém podia imaginar que era autista porque tinha uma boa funcionalidade em algumas áreas, mas eram indivíduos antissociais, que não gostavam de festa e tinham um jeito meio bruto, seco e não olhava nos olhos. Eu ouço muito isso no consultório. Doutor, olha, meu bisavô, eu acho que ele era autista, doutor, porque ele, olha, minha avó falava que ele não olhava nos olhos de jeito nenhum, gostava de ficar nos cantos, quando tinha festa lá no sítio,
ele não ia. Olha aí. E é um indivíduo que não teve o diagnóstico e não virou estatística lá atrás. Por isso que as estatísticas estão engordando hoje. Porque os lá de trás ninguém identificou. E os que estão sendo identificados hoje é porque o conhecimento sobre os sinais e sintomas de autismo está altamente... hoje está na mídia, está em tudo quanto é canto. Então hoje a gente identifica mais cedo e mais. E é uma pena que a gente ainda não tem o censo do autismo para a gente saber realmente quantos são, onde estão, que idade que tem, não é? A gente tem que se basear, infelizmente ainda, nas estatísticas norte-americanas, né? Que colocam aí 1% da população infantil, cada 68 nascimentos, uma criança com autismo, 4 vezes mais comum em meninos. A gente tem que se basear nessas estatísticas, porque no Brasil nós não temos ainda. Então, até interessante, né, para essa próxima eleição. Acho que um dos passos que a gente tem que ter para o novo governo, né, definitivamente fechar a estatística de autismo no Brasil. Porque sem uma estatística, como é que a gente vai fazer política pública? Quantos professores eu vou ter que formar para dar conta da demanda de autistas no Brasil? Não sei, não tem. Nós não temos noção de quantos autistas tem na rede pública, na rede privada. Como é que eu vou designar quantos professores eu vou colocar? Então, a estatística ela é muito importante e nos dá uma noção melhor de índices. 1% é uma realidade muito grande. No Brasil, estima-se dentro disso que existam 2 milhões de pessoas com autismo. É difícil. Então, assim, doutor Clay, acho que para a gente finalizar, né? Sim. E para a gente finalizar, assim, para essas famílias que estão recebendo o diagnóstico agora, doutor Clay, que mensagem que a gente daria para elas? Perfeito. Primeira mensagem. Sabe-se muito mais de autismo hoje do que há 10 anos atrás. Então, seu filho, que foi feito diagnóstico agora, ele já está sendo favorecido. Segundo, procure equipes especializadas para o seu filho. Provavelmente ele vai precisar, no mínimo, de um psicólogo especializado em aba, uma fonoaudióloga que saiba trabalhar linguagem verbal e não verbal, comunicação social verbal e não verbal, e que saiba trabalhar com autismo. E um terapeuta ocupacional para trabalhar habilidades de vida diária, praxis motora e integração sensorial. Então, esse é o trio inicial. Lógico que você não tem profissionais, por exemplo, eu conheço psicopedagogos e conheço até psicomotricistas que trabalham com autista melhor do que outros especialistas por aí. Então, não vou colocar a especialidade em si dentro de uma área, mas que tenha noção de autismo e saiba aplicar. Metodologia ABA, Denver, PECS, Flurtime, Teach. Procure profissionais que estejam nessa linha e que busquem tratar essa criança em conjunto com um médico especialista e junto com a escola. Terceiro, você, família, pode começar muito ajudando o seu filho a levá-lo sempre para ambientes sociais. Tire esse indivíduo de casa, vai para a festa, vai para a escolinha, vai para a igreja. Ele precisa de pessoas. Muitas crianças com autismo, por serem muito espertas, inteligentes, hiperfocadas em tecnologia, letra, número, figuras e cores, os pais acham bonitinho ele ficar brincando dessas coisas e não leva para socializar. A socialização é a urgência da criança com autismo. Ela tem que aprender a compartilhar, a ser recíproca nas atividades, aprender contato visual, aprender atenção social e atenção compartilhada. Isso é a prioridade da criança com autismo. O resto é secundário. Quarto, procurem escolas que gostem, amam trabalhar com crianças especiais.
Se a escola já for aquela escola meio resistente, nem deixe seu filho lá. Tem que ter profissionais que gostam e que estudam e que buscam saber o que fazer com o seu filho agora. Quinto, preste atenção nas manias, nas intolerâncias, nas seletividades, nas hipersensibilidades. Elas podem atrapalhar essa criança a fazer tudo quanto é tipo de atividade no ambiente. E ajude a melhorar isso. Tem técnicas, tem formas, tem livros, tem sites que podem te orientar nesse sentido. Tá? E o último para fechar. Procurem redes sociais de pais de autistas. Troquem informações. Perguntem para esses pais, como é que foi com você? Olha, eu fiz isso, deu certo. Vou fazer com meu filho, vamos ver o que vai virar. E de repente está certo. Troca de informações. Redes sociais, WhatsApp, grupo de pais de autistas. Procure organizações especializadas que já vêm pesquisando e trabalhando. Na tua cidade às vezes tem e você não sabe. Essa é a dica que eu dou. E lógico, o teu filho recebeu o diagnóstico. O mundo não acabou. Tudo vai passar a ser diferente. Mas não que nada vai dar certo daqui para frente. Não é assim. É só buscar o tratamento correto e adequado que as coisas melhoram. Verdade. Bom, então, doutora, a gente agradece muito a sua participação. Nós vamos colocar esse vídeo nas redes sociais e com certeza vai esclarecer muitos pais, muitos familiares, vai tirar dúvidas e também vai sensibilizar muitas pessoas com relação ao atendimento e atenção às nossas crianças e adultos especiais. Então, a gente agradece muito a sua participação, agradeço também todos os servidores e toda a comunidade externa que enviou perguntas. E muito obrigada. Eu que agradeço, me coloco à disposição para novas experiências. Quando vocês estiverem com o link dessa entrevista pronta, por favor, mande para mim. Sim, Eu quero postar nas minhas redes, né? Eu tenho duas páginas do Facebook, eu vou colocar. E a gente coloca aqui na Neurosaber no Entendendo Autismo. Okay. Obrigada, doutor Clem. Prazer ver o senhor de novo. Igualmente, Viviane. A gente se encontra em breve. Inclusive, eu vou estar em Brasília. Dia 10 de novembro. Eu vou no seu curso. Beleza. A gente se vê dia 10 aí, então. Combinado. Obrigada. Obrigado. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Amém.